Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar mais uma live aqui para bater um papo bem legal. Dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre o financeiro das empresas e a gente vai trocar essa ideia com o George Batista, um cara que é super especializado aí com experiência vasta na área de vendas e também atuando com marketing para marcas de moda aqui do Polo de Confecções. Nós vamos bater esse papo com o George para que a gente possa conhecer um pouco dessa realidade e também pensar em algumas dicas de como as empresas, no meio dessa pandemia toda, podem se organizar melhor, planejar melhor o seu financeiro. E aí, o nosso tema de hoje foi uma pergunta, né? Que será que as empresas estão realmente lucrando ou estão juntando moedinhas, guardando moedinhas? A gente tem esse conhecimento de que as empresas, as pequenas empresas aqui no Polo de Confecções, elas têm a noção de que estando comercializando produtos, né, e vendo o dinheiro circular nas mãos, se está tendo um sucesso a respeito do financeiro na empresa, mas nem sempre, né? A gente vai hoje, inclusive, conversar um pouquinho sobre isso. George já está por aqui, já está online, certo? Deixa eu dar bom dia para quem mais está por aqui. Givanildo, Bela Casa, Suzy, Luke Modas. E aí vamos trazer aqui para conversa e a gente aprender com esse cara que é super esperto, super experiente na área. Bom dia, George. Tudo certo, meu amigo? Bom dia, Rodolfo. Tudo certo, meu amigo, com você? Tudo bem, cara? Graças a Deus, está tudo ótimo. Você está bem? Também, tudo com saúde, tudo em casa, de boa. Isso mesmo, todo mundo está com saúde, ficando um pouquinho em casa, né? Mas Aham. temos que administrar essa situação. Que bom então. Vamos agora que a gente está começando, a galera está chegando aqui no nosso bate-papo, George. Queria pedir que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, explicasse como é que você chegou nessa história de estar trabalhando no marketing, né? E aí a gente vai depois puxar algumas perguntas aqui. Ok, Rodolfo. E para o pessoal que está nos assistindo. Eu sou da área de administração, eu sou formado em administração de empresas, com a especialização em gestão e marketing. Então, nessas duas áreas, eu já atuo numa das empresas aqui em Santa Cruz. Eu trabalho na área da administração, eu sou administrador de uma segunda marca dessa empresa. E na área de marketing, eu atuo mais diretamente como tutor do Polo Nopar Santa Cruz. Então, eu sou um dos tutores dos cursos de administração e de marketing. Mas, atualmente, eu estou já há 3 anos, 4 anos, sendo tutor dos cursos de marketing da Unopar. E também eu estou, no caso, graduando, não terminei ainda, uma especialização em desenvolvimento humano nas organizações. Então, são 3 áreas bem interessantes, porque envolve pessoas, envolve um pouco de promoção das marcas, das empresas e a administração. Então, achei interessante essa área. Já tenho uma vasta experiência pela empresa que eu trabalho, outras que eu já trabalhei também, e um trabalho que eu tenho também de assessoria de custos em algumas empresas aqui em Santa Cruz. Então, para esse nosso tema de hoje, que você colocou, que é uma pergunta, se a sua empresa está tendo lucros ou apenas juntando moedas, fica bem interessante, que eu trouxe alguns números aqui para passar para o pessoal, estilo uma dica. Eu vou até mostrar aqui nos cartazes, para eles fazerem na prática nas empresas deles. Porque eu acredito assim, Rodolfo, como você colocou para mim pelo WhatsApp, que seria uma das perguntas para pequenas e médias empresas, então muitas elas não são divididas por departamento. Então, uma vez que elas não são divididas por departamentos, muitas funções, quem estão fazendo são os donos. Então, é bem interessante esse material que eu trouxe para mostrar em forma de um cartaz, para eles verem como funciona na prática e fazerem nas empresas deles. Uma coisa bem interessante é o seguinte, nós vamos debater um pouco aqui sobre números. Então, contra números, é difícil a gente argumentar, uma vez que eles sabem a situação financeira das empresas deles, e eu vou mostrando aqui como são feitos os cálculos e o pessoal coloca em prática depois. Muito bem. Que bom, George. Eu compartilho desse mesmo entendimento seu.
Quando a gente pensa nas pequenas empresas aqui do Polo de Confecções, Santa Cruz, Caruaru, Toritama, a gente sabe que essas empresas pequenas e médias são administradas geralmente, né, em grande parte, por famílias. Então, é uma empresa de núcleo familiar, uma empresa que é feita de casa para um outro espaço, sempre começa-se em casa. E aí, as empresas, elas são guiadas e conduzidas por essa família que faz muitas funções, né? A mesma galera que desenvolve produto é a galera que vende, é a galera que entrega. E aí essas funções vão se misturando e acho que no meio do tanto corre da rotina diária, às vezes, quando a gente tem mercadoria sendo produzida, sendo vendida, talvez isso dê a falsa ilusão de que essas empresas estão sendo prósperas, né? Estou vendendo muito, estou fabricando muito, né? E como você tem esse trabalho aí nas consultorias de custo, na hora de precificar um produto, na hora de entender quanto custou produzir aquele produto, isso é um raciocínio básico, mas é muito importante para que as empresas tenham noção de que, se de fato elas estão conseguindo ter um resultado financeiro bacana para se manter. Muitas vezes a gente escuta muito a fala dos empreendedores aqui que eu estou pagando para trabalhar, né? Isso a gente escuta muito. Então, espero que hoje, nessa conversa nossa, a gente possa esclarecer algumas coisas e aí avisar para quem está aqui acompanhando a nossa live, você pode compartilhar esse conteúdo, essas informações que a gente está trocando aqui através desse aviãozinho que fica aí embaixo da live. Dá para você mandar essa live para mais pessoas ao mesmo tempo que acompanham o papo. E também ajuda eu e Georgia aí, dando like, né, esses coraçõezinhos aí que ficam subindo na tela. Quanto mais vocês ativarem essa função, mais o Instagram vai distribuir essa live para os nossos seguidores. Então, vamos para a primeira pergunta. Eu separei aqui a pergunta que é o tema da nossa conversa, né? Qual é o teu entendimento, Jorge, assim, a respeito dessas empresas, né? Se elas estão tendo lucros ou estão juntando moedas, né? Vendo tanta movimentação de vendas, mas que na ponta do lápis ali, né? Tem algumas faltas, algumas brechas que vão dar conta de entender que essas empresas não estão sendo lucrativas. Como é que a gente pode pensar isso? Rodolfo, veja só. Eu achei muito pertinente e muito importante esse tema, porque é o seguinte, ele trata de números. E nessas assessorias que eu tenho a oportunidade de fazer em algumas empresas, a gente percebe o seguinte, que o impacto ele é muito grande quando o empresário realmente ele sabe como é que está a situação financeira da empresa dele. Muitos, eles têm na cabeça o seguinte, que devem fazer, a gente vai falar um pouco aqui sobre custos também, que devem fazer tudo baseado em números de real. Por exemplo, se eu perguntar a você algo relacionado a quanto o empresário ganha em uma peça, de repente ele vai para o número de real, R$ 2, R$ 3, 5. E na parte de assessoria de custos, é bem importante a gente frisar o seguinte, que o correto é ele fazer tudo isso baseado em percentuais. Por que percentuais? Se eu for para a parte de vendas um pouquinho aqui, o pessoal vende representação, rodada de negócio, vende por cartão, vende à vista, e todas essas situações, elas incidem em algo em percentual. Se eu vender à vista, então de repente eu dou um desconto em percentual. Se eu vender no cartão, eu preciso pagar uma taxa. Se eu vender em rodada de negócio, ou se eu vender uma representação, eu vou pagar também um percentual de comissão. Então é bem interessante que o empresário, ele comece a ter esse pensamento de tirar o real e começar a colocar na vida dele, na vida financeira da empresa dele, percentuais. É claro que o resultado do percentual vai ser real, mas o pessoal gosta muito de arredondar, e esse arredondamento, no final, ele dá um impacto muito negativo. Eu creio e digo de certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que já passou por uma situação assim. Ele compra a matéria-prima desde o início do ano, desde janeiro, e ele faz algum tipo de planejamento, nem que seja informal, mas ele faz. E no final do ano, ele se depara com uma situação assim. Por que é que eu comprei a matéria-prima, produzi, vendi o ano todinho e não sobra dinheiro no final?
É uma pergunta que muitos empresários me fazem Acontece e eu muito. mostro a eles o seguinte, com relação a números, como é que ela funciona, porque desde o início ele começou fazendo errado essa situação. Então, para essa primeira pergunta, eu separei alguns tópicos aqui bem interessantes, que o empresário ele precisa de extrema importância, ele não pode deixar de lado, de conhecer seus custos fixos e variáveis, É um básico, diretos e mas que muita indiretos. gente deixa de lado, né? Isso mesmo. Como é que funciona em muitas empresas, Rodolfo? Que não deveria ser assim. O que são os custos fixos? Eu vou explicar os quatro, um de cada vez. Os custos fixos são o seguinte: são aqueles custos que a empresa tem, independente que ela produza ou não naquele mês. A gente pode elencar aqui salário dos funcionários, aluguel, energia, água. Então, ela tem alguns custos, independente que ela produza ou não, do dia 1 ao dia 30, ela vai ter esses custos. Se você olhar bem direitinho nessa situação nossa de pandemia, muitas fábricas pararam, mas os custos não deixaram de chegar. Até o pessoal brincava e dizia o seguinte: quando é que meus boletos não vão vir mais? Quando é que meus boletos vão ficar em casa? Porque é o seguinte, são custos fixos e todas as empresas elas têm. Isso é normal. Os custos variáveis vão ser da seguinte maneira: à medida que as empresas começam a produzir do dia 1 ao dia 30, que é no caso fechando o mês, se elas precisarem em algum momento fazer hora extra, trabalhar à noite, trabalhar no final de semana, ela vai aumentar seus custos variáveis, que a gente pode elencar aqui o seguinte: hora extra seria um deles, energia seria um deles. Então, são alguns custos que a empresa precisa se for fazer uma hora extra, que são custos variáveis. Então, o primeiro, ele independente dela produzir ou não, ela vai ter esses custos que são os fixos. O segundo são variáveis, aí vai depender da produção dela, ela ser maior nesse mês. Que essa situação de custos variáveis, nós temos muito aqui em Santa Cruz, nos momentos de alta. Vamos colocar aí janeiro, fevereiro, maio, junho e de setembro em diante, que são naquela oscilação do mercado, são os meses de alta. Então, a importância do empresário saber fazer o seguinte: como eu vou colocar todos esses custos em uma planilha e saber distribuir na minha produção, no caso, em cada peça, quanto vai ter desses custos. Outros interessantes também, Rodolfo, que as empresas precisam atentar para isso, são os custos diretos e os custos indiretos. Esses diretos e indiretos, a gente costuma falar numa linguagem mais técnica, que é um iceberg. Porque se você fizer uma ilustração da seguinte forma: você pega uma camisa polo, por exemplo, você consegue enxergar o tecido, a gola polo, você consegue enxergar o punho, algum bordado, botão, coisa desse tipo. Esses custos que você consegue enxergar são o que nós chamamos de custos diretos. Que eles estão diretamente na sua vista, eles ficam fáceis de você identificar. Aí é onde mora o perigo, porque se a gente pegar o iceberg, esses custos eles estão lá na pontinha, lá em cima. A parte maior embaixo, que são aqueles 90% do iceberg, eles são os custos indiretos. Quem são esses custos indiretos? Gasolina, condomínio do Moda Center, alguma alimentação, um lanche que você fez. Transportadoras. Isso mesmo. O pessoal que é o carroceiro, que pega o frete. Então, esses custos, muitas empresas elas são acostumadas a não colocarem em uma planilha. E eu sempre reforço para eles o seguinte: eu digo, olha, vamos lá. Se você paga esses custos por mês, então você tem que colocar na sua planilha, porque ele vai ser referente a um custo que a sua empresa tem. E esse é justamente um dos calos que as empresas têm de não colocar, e a gente sempre orienta o seguinte: tudo que for pago durante o mês, você precisa colocar em uma planilha, porque assim, Rodolfo, é uma coisa bem interessante. Você, no final, você vai ter uma lista com um monte de itens que sua empresa está pagando. E você vai deixar de apenas analisar um número para analisar uma situação. Você vai começar a perceber o seguinte: na energia eu tive um custo maior em tal mês, em detrimento do mês anterior. Então você vai pensar numa estratégia do que você vai fazer para no próximo mês você diminuir essa energia. Então você consegue enxergar se de repente sua produção está sendo mais eficiente ou não, se a ociosidade do pessoal está sendo exagerada ou não. Então você deixa de olhar apenas um número para olhar uma situação
e pensar de maneira estratégica para a sua empresa não ter tantos gastos dessa maneira. Então, para essa primeira pergunta, eu achei interessante esses pontos aí de custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, porque seria um pontapé inicial para a empresa ter uma planilha onde ela tivesse tudo destrinchado de todos os números para ela pensar de maneira mais estratégica. Muito bem. Eu fico pensando aqui se esse desafio de enxergar os números da empresa, para além dos números, né, através dos percentuais, e enxergar por trás deles uma situação que precisa ser melhorada, né? Então, por exemplo, esse mês eu vi que eu tive muito custo com entrega, com cobrador, com alimentação ou com energia elétrica, e no próximo mês eu vou me programar para diminuir isso, né? Então, essa programação, esse planejamento para o próximo mês, esse orçamento ser enxugado, ele requer mais uma tarefa para ser feita, mais um engajamento do empreendedor para acompanhar os funcionários, para criar, de repente, novas regras de trabalho, ou pensar novas soluções. Por exemplo, a gente está entregando muito pequenas encomendas pagando ao cobrador, mas a gente tem 4 funcionários, 2 deles podem levar essa mercadoria no ônibus ou na transportadora. Então, vamos fazer isso para a gente economizar. Pensar essas estratégias, depois de entender esses problemas, talvez vire uma segunda tarefa para uma galera que já está por aqui de coisa para fazer, né? E aí, por exemplo, eu sou dono de uma confecção e eu pesquiso os modelos, mando para modelista, faço, corto, eu costuro uma parte, a minha mãe costura outra, enfim. A gente tem muito esse modelo de negócio por aqui e talvez fazer essas mudanças seja algo ainda mais oneroso, né, que dê mais trabalho para as pessoas, porque elas precisam fazer a entrega, atender com qualidade o consumidor, mas a parte do financeiro na empresa, se não tem saúde financeira, todo o outro resto padece, né? O restante da empresa padece. E acredito, quem está nos ouvindo aí pode pegar esses conhecimentos de que George está dividindo conosco e pensar o seguinte: poxa vida, eu vou fazer mais uma coisa, né? Vou ter que me desdobrar em mais uma coisa. Pois é, esse é o trabalho de um empreendedor. E acredito também que essas planilhas, essa coisa toda de tentar automatizar esse raciocínio, né? Você vai alimentando a planilha e construindo essas informações, né? Isso é um trabalho diário que nem deva levar tanto tempo, até porque essas pessoas também, elas já sabem o que é tudo, né? Sabe quanto custa, sabe com quem pega, com quem faz. Então, assim, é uma coisa muito prática. Então, acho que essas planilhas, elas podem ajudar bastante os empreendedores a dar conta disso, né? Então, a gente daqui a pouco vai ter uma surpresa aí que o Jorge vai poder, acho que, disponibilizar essas planilhas para a gente. Mas é bom que a gente possa ter essa noção, né? Aí, Jorge, eu queria trazer já uma próxima pergunta. Antes disso, dizer que quem está acompanhando a live também pode fazer perguntas. Tem uma caixinha de perguntas aqui, ou nos comentários, ou na caixinha de perguntas. Na caixinha de perguntas vai ficar mais chique, vocês vão aparecer assim, bem tchan, bem bonito, com um letreiro bonito, certo? Então, vocês escolhem. Mas pode interagir conosco e fazer perguntas também. A próxima pergunta já é, partindo para a ação, pensar em como melhorar o entendimento, né? Acho que você também meio que já respondeu, né? É preciso pensar a empresa com números em percentuais, né? E não em real, né? Mas que dicas você poderia deixar aqui para esse entendimento do empreendedor mudar a respeito do financeiro? Ok. Rodolfo, veja só. Pegando um pouquinho do finalzinho aí da tua fala, quando o pessoal de repente pode questionar, achar que é um serviço a mais, mas se a gente for pensar em crescimento, à medida que você vai saindo de uma pequena empresa familiar, ela vai tendo um crescimento, vai existir a necessidade de você ter uma organização maior nessa parte financeira. E à medida que eles vão desenvolvendo essas atividades com planilha, vamos imaginar que o empreendedor ele passe de início 2, 3 dias para alimentar essa planilha. À medida que ele vai praticando, vai ficar já uma coisa automática. Ele já vai saber qual o custo que ele teve por mês, onde vai colocar na planilha e como vai ser o resultado. Então, depois de um tempo, ele torna-se rápido e você, vamos entender que em meio dia, você consegue alimentar todos os custos de sua empresa do mês anterior. Então, é só uma questão de tempo, uma questão de adaptação. E no futuro próximo, à medida que a empresa for crescer,
ela vai precisar disso. Então, é melhor do início lá, de engatinhando, você já começar a fazer isso aí, do que depois você pegar essa tempestade lá na frente e o problema ele ser maior. Isso Muito mesmo. bem, bem pensado. Para essa segunda pergunta, Rodolfo, eu achei interessante o seguinte: o pessoal precisa entender como funciona a parte financeira. Só que eles precisam entender o seguinte: o que é que eu estou proporcionando para a minha empresa para eu ter o retorno financeiro e esse retorno ele esteja correto. Porque assim, eu posso dizer, eu estou ganhando dinheiro. Beleza, eu estou ganhando dinheiro. Mas se eu não souber quanto eu estou ganhando, de repente eu não sei quanto eu vou precisar separar para investir na empresa, eu não sei quanto é o meu Prolabore, que é até uma situação que a gente vê de Prolabore e lucro da empresa. São duas gavetas diferentes. A gente não pode imaginar que é uma só. Eu vou comprar algo para mim, eu utilizo o meu Prolabore. Eu vou comprar algo para reinvestir na minha empresa, eu utilizo do lucro da empresa. Então, isso precisa ficar bem entendido para o pessoal começar a fazer o seguinte: eu estou ganhando dinheiro, beleza, mas quanto eu estou ganhando e como é que eu posso reinvestir? Para essa segunda pergunta, eu trouxe uma situação que ela vai ser prática, eu vou mostrar uma plaquinha aqui, e o pessoal pode fazer em casa. Como é que você pode estabelecer e fazer o preço de venda do seu produto? Fazer a precificação do seu produto. O exemplo, ele vai ser o seguinte: vamos imaginar, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos imaginar que você tem um produto que depois de você fazer todos os seus custos, ele ficou por R$ 10. Esses R$ 10 já está incluso custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto. Vamos imaginar que eles colocaram tudo e ficou por R$ 10. A minha pergunta seria o seguinte: se o produto ficou com custo por R$ 10 e eu quero vender ganhando 30%, por quanto eu vou vender, Rodolfo? Por quanto você vai vender, George? Vamos lá, ó. Olha uma conta bem simplesinha. Deixa eu ver se o pessoal consegue enxergar aí. Dá para enxergar direitinho? Dá para enxergar, só vai ficar ao contrário, porque tu tá com a câmera selfie, né? Isso. É, Ele fica invertido, é? fica. Mas deixa eu tentar, ó. Custo fixo R$ 10, o lucro Custo 30%. final. Custo final R$ 10, o lucro com 30%, eu quero vender a 30%, sobe um pouquinho a placa, sobe um pouquinho, e o preço de venda R$ 13. Isso. É isso? Pronto, deixa eu fazer a leitura desse cartaz aqui. Custo final, R$ 10 o produto. Aí eu estou solicitando que a pessoa venda ganhando 30%. Sim. Naturalmente, aqui o pessoal utiliza ou mais ou vezes. R$ 10 mais 30%, 13. R$ 10 vezes 30%, R$ 13. Eu somo os dois, dá R$ 13. Uhum. Se você fizer invertido esse número, é só você fazer o seguinte: você pegar os R$ 13 menos os 30%. Então vai dar 9,10. 9,10 significa o seguinte, Rodolfo: que você, por não saber fazer a conta do preço de venda, você está perdendo em cada peça 90 centavos. Caramba! Agora imagine o seguinte: 90 centavos vezes uma produção de 10 mil peças mês. A gente está falando de pequena empresa, média empresa. Então eu estou falando em R$ 9.000. Meu Deus do É céu! isso? No final do ano eu vou estar falando de R$ 108.000, que não vai sobrar no faturamento dessa empresa, e ela vai dizer o seguinte: o que foi que eu fiz durante o ano todinho se eu vendi tudo e não sobrou dinheiro? Caramba, Entendeu? George! Caramba! É um rombo, é uma bola de neve. É muito perigoso. Agora vê só, deixa eu mostrar a forma correta de fazer. Mesmo a plaquinha ela ficando invertida, mas pela leitura dá para o pessoal entender, viu? A forma correta é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o mesmo produto nos R$ 10 com lucro de 30%, ok? Tá. Aqui do lado você está vendo que o número está 14,29. Uhum. Esse seria o preço de venda. Sobe mais um pouquinho. Certo. Massa, aí ficou bom. 14,29. Vamos lá. A explicação é o seguinte: quando eu for fazer um preço de venda, primeiro eu já tive o meu custo final, que foram R$ 10. Tá. Eu preciso saber, o meu lucro desejado são 30%. Então eu preciso fazer uma divisão pela diferença de 100, colocando 0, antes. Essa é uma forma técnica e
por extenso que a gente fala. Mas na prática é o seguinte, eu vou colocar R$10 dividido por 0,70. Porque se eu pegar 30% de lucro, a diferença de 30 para 100 são 70. Então eu pego 30% dividido pelos 0,70. Eu vou ter, Rodolfo, R$14,29 o meu preço de venda. Se eu pegar 14,29 e tirar os 30%, eu vou ter exatamente R$10, que foi o meu preço do custo final. Então, significa que no início eu estava perdendo 90 centavos. E agora eu sei exato qual é o preço de venda que eu vou vender o meu produto se ele tiver um custo final de R$10. Meu Deus. É simples demais essa conta. Se de repente o meu lucro eu quero 20%, então eu vou dividir por 0,80. Se eu quero 40%, eu vou dividir por 0,60. Então é fácil essa conta. Em preço de venda, eu preciso esquecer mais e vezes e utilizar o dividido. Tenho primeiro o meu lucro desejado, depois faço a divisão pela diferença de 100, colocando 0, antes. E vou saber qual é o meu preço de venda. Quando eu comecei a entender como funcionava essa situação, Rodolfo, eu me lembrei daquele ditado que os avós nossos diziam o seguinte, que o zero à esquerda não vale de nada, não é isso? Pois é, e na prática é isso mesmo, né? Mas para preço de venda, zero à esquerda ele vale tudo, porque é a maneira correta de você fazer. Gente. E dessa maneira a gente conseguiu perceber o seguinte, Rodolfo. Por você não saber fazer o preço de venda, você já perdeu 90 centavos na primeira situação. E essa daqui que deu 14,29, então ele vai ser a mais R$1,29 que você está deixando de ganhar. Ou seja, na mesma situação que você não sabe fazer o preço de venda, você está perdendo mais de R$2. Isso quando você multiplica pela sua produção de um período, que é um ano todinho, então, meu amigo, tchau. Muitas empresas elas vão dar errado no final e terminam fechando por conta dessas situações, porque eles não sabem fazer essa parte do preço de venda. Não é tão complicado, é feito a gente estava falando desde o início. Basta que você comece a colocar na prática a maneira correta, depois já fica uma coisa automática. Fica muito simples você saber como é que funciona e fazer diretamente. Eu mesmo estou aqui, eu não sei se tu conhece aquele GIF que é a Nazaré Tedesco fazendo umas contas com umas matemáticas passando assim. Eu estou aqui super perdido nesse assunto, porque matemática a gente não tem, né? Está uma falha na nossa formação. A gente não é bom de matemática em termos gerais. Mas olha a importância, gente, vocês estão acompanhando a live, olha a importância que é saber colocar o preço no produto de uma forma correta, né? Certa, e justa com o seu trabalho, justa com o processo que você vivenciou, né? E aí é sempre o puxão de orelha. A gente acha que está vendendo muito, que está pegando em dinheiro, que está fazendo muitas entregas no Moda Center, no Parque 18 de Maio, na Feira do Jeans em Toritama. A gente acha que está fazendo muita entrega, acha que está tendo lucro. E essa não é a medida de sucesso. A medida de sucesso na ponta do lápis é como já está explicando aqui para a gente. Me veio aqui algumas ideias, Jorge. Inclusive, depois que a gente encerrar aqui a live, eu vou conversar contigo para a gente poder criar algum outro conteúdo que possa ajudar as pessoas nesse sentido. Mas esse raciocínio é muito massa. Eu estou aqui chocado. Teve um comentário aqui de Suzy, que ela diz, fiz essa mesma cara. Fábio de Santa Cruz. Esse engajamento depende muito da equipe também, né? Quando eu problematizei dizendo que poderia surgir mais alguma demanda de trabalho. Jerônimo dando bom dia, bom dia. E aqui veio uma pergunta de Fábio.scc0296_, muito bem. Boa parte das empresas não separam o caixa da empresa com suas despesas pessoais. Vamos falar um pouquinho disso, Jorge? É a história do Prolabore, é a história do pagar o meu trabalho e separar o lucro. Como é que a gente pode entender isso melhor? Pronto, vamos lá. Como é que funciona essa parte de você pagar a você mesmo? Vamos imaginar que você trabalha em outra empresa. Então, você está vendendo o seu tempo e a empresa ela está pagando um salário a você. Mas você resolveu montar o seu negócio. Então, você vai deixar de trabalhar 8, 9 horas por dia para trabalhar 14, 15. Que a gente não acha que empreender no Brasil seja tão rápido de trabalhar menos. Empreender no Nordeste, no Agreste, tem que ir com a faca no meio dos dentes. Justamente. Aquela situação que você falou que o pessoal está vendendo,
Aquilo ali é faturamento. Então, o faturamento, eu estou falando do bruto da empresa. E muitos confundem com o lucro que eles estão tendo. Vê se eu estou Se a gente certo pegar numa essa coisa, pergunta... só uma pergunta. Toda vez que eu escuto a Sim, palavra faturamento, eu entendo que é o todo. A empresa isso. faturou, ela transacionou. É dinheiro que entrou, dinheiro que saiu, dinheiro de compra, dinheiro de venda, pagamento de funcionário, é tudo. Faturou é tudo. É assim, eu estou certo? Isso mesmo. Isso Tá. mesmo. Beleza, beleza. Como é que ele funciona? Eu estou falando do faturamento no geral. Só que dentro desse faturamento, eu preciso saber que uma parte, uma fatia, é relacionada a todos os custos da empresa. E dentro desses custos, eu preciso já ter o Prolabore, que é o valor que os donos, os presidentes das empresas, eles precisam retirar para eles mesmos, que é justamente a parte de despesa pessoal. Então, dentro do faturamento, uma fatia vai para todos os custos e dentro desses custos deve estar o Prolabore. Que Como eu seria o falei que uma salário fatia, do dono, digamos assim. o salário do dono, isso mesmo. Como eu falei que uma fatia vai ser direcionada para os custos, a fatia que sobra é justamente a lucratividade da empresa, que desse valor é o que o empresário vai precisar reinvestir com alguma coisa. Vamos imaginar que seja com a compra de maquinário, com treinamento para funcionários, alguma coisa que ele vai fazer no galpão que ele tenha na estrutura. Então, são duas situações diferentes. Dentro dessa fatia maior, fica a parte dos custos. E dentro desses custos, já deve estar inserido o Prolabore. Quando a gente estiver falando sobre a terceira pergunta, eu vou falar um pouco sobre o ponto de equilíbrio. E dentro desse ponto de equilíbrio, talvez o pessoal consiga entender melhor porque seria eu abrir mão de um valor e deixar o outro. Só que esse outro que eu falo, ele deixa o Prolabore. Então vamos imaginar o seguinte: Rodolfo vai fazer uma viagem para o São Paulo Fashion Week. Certo. Quando você utilizar essa situação, você está utilizando uma situação profissional. Então a empresa está pagando, ok? É um investimento da empresa, né? Isso. A empresa está pagando para você ir se qualificar, pegar informações, ver tendência, coisa desse tipo. Mas de repente lá, Rodolfo decidiu comprar um celular para ele. O celular vai ser o quê? Prolabore, que é seu Investimento pessoal. próprio, né? Isso mesmo. Então a empresa não deve pagar o seu celular. Você deve pegar o seu dinheiro que você recebe por mês e comprar o telefone. Agora, as outras despesas, voo, hospedagem, alimentação, isso aí vai ser a despesa paga pela empresa, porque ela está pagando no todo, mas quando você direcionar para uma parte pessoal, é você que tem que pagar. Então, nessa parte aí, o empresário ele deve imaginar duas gavetas, uma com o Prolabore, que é o dinheiro que ele ganha, que seria o salário dele, e outra, o dinheiro que é o lucro da empresa que precisa ser reinvestido. Ok? Deu para entender? Beleza, beleza. Galera, vocês estão entendendo? Deixa aqui um comentário. Eu vou abrir mais um parêntese aqui para um comentário de César Moraes, comentando aqui sobre meu professor fantástico, George. Obrigado, César, por estar acompanhando. Vanessa Barros, nossa amiga arquiteta, também está por aqui. Alan Gomes também está aqui assistindo a nossa live. E aí, essa história de Prolabore é realmente uma necessidade grande que as pessoas, no geral, de pequenas empresas, precisam entender para poder definir o que elas vão ganhar como donas, empreendedoras, né? E também separar o que é o lucro da empresa. Esse raciocínio é muito necessário, gente, para a gente, na hora de avaliar se está tendo lucro ou se está juntando moeda, né? Se você está misturando. Eu conheço, por exemplo, situações, já experienciei situações onde empreendedores compram no cartão próprio e depois a empresa paga a fatura, ou compra no cartão da empresa, e, enfim, misturadas tantas que no final das contas prejudicam muito. Tem aqui outra pergunta, um comentário de Fábio também, né, falando que às vezes só empata, né, ali no financeiro. Eu acho que vai estar esse ponto onde George vai falar agora. E aí já vou emendar a próxima pergunta, né? Que seria a importância, gente, do planejamento financeiro agora nesse tempo da pandemia, né? A gente tá entendendo que o mercado de moda está mudando, a forma que o consumidor lida com compras e com produtos também está mudando, né? Existem outras prioridades na vida rotineira das pessoas. E aí
é muito importante que agora, durante a quarentena, né, em prevenção ao Covid-19, com todas essas mudanças, a gente possa planejar, né, o financeiro das nossas empresas com cuidado, né, considerando essas novidades no mercado, esse ritmo menor do consumo. E aí, George, queria que você conversasse um pouco sobre isso, né? Esse planejamento financeiro, esse ponto de equilíbrio que você está falando aí. Já tem gente que conhece como a hora que o financeiro da empresa empata. Será que é a mesma coisa? Explica isso aí para a gente. Ok. Vê só, Rodolfo. Nós temos uma situação nos 12 meses do ano com relação à oscilação. Então, vai ter os meses de alta e os meses de baixa. Os empresários eles precisam ter um cuidado nesse planejamento, até por conta das compras que eles precisam fazer e, de repente, não exagerar para comprar muito e ter um boleto no mês de baixa. Só que nós entramos em 2020, tivemos os meses de alta, janeiro, fevereiro, por conta até do carnaval. Quando a gente entra em março, entra uma pandemia. E era uma coisa que ninguém esperava que fosse dessa maneira, com essa proporção. E, de certa forma, é uma crise que foi gerada e você tem que ter o seu jogo de cintura e ter alguma estratégia para você se sair. Se a gente olhar bem direitinho, eu peguei para essa pergunta dos pontos principais, que é o ponto de equilíbrio. Já tem muitos empresários dizendo aí o seguinte: é muito difícil que em 2020 eu consiga fechar no verde. Outros já dão por certo fechar no vermelho. Mas do jeito que o comentário do nosso colega Fábio, ele falou aí que às vezes algumas vão empatar, já é um ponto positivo. Como é que as empresas conseguem enxergar como funciona o ponto de equilíbrio para eles saberem o seguinte: eu posso até não ganhar dinheiro em 2020 ou não ganhar tanto, mas eu posso me planejar e ter umas estratégias para no mínimo empatar, para não perder. O ponto de equilíbrio é o seguinte: como a gente está falando desde o início sobre uma planilha, à medida que o empresário começa a preencher essa planilha dele, ele começa a saber por mês quais são os custos e quantos são esses custos que ele tem por mês. Se ele sabe qual é esse custo dele, então ele vai saber o seguinte: a conta é bem fácil. Vamos imaginar que a empresa tem 20 mil reais de custo por mês. Quando ele produz durante esse mês, ele vai saber o seguinte: quantas unidades de peças eu preciso vender para bater 20 mil reais. Está dando para entender o raciocínio? Eu tenho os custos e tenho X peças que eu preciso vender para empatar isso aqui. O que eu tiver de produção, além dessas peças, é justamente onde entra essa parte de lucratividade da empresa. Aí uma coisa bem interessante que eles podem planejar. Se eu estou falando do ponto de equilíbrio, então significa que até chegar nesse ponto já está incluído o prolabore do pessoal. Então, eles podem até não conseguir reinvestir em maquinário, compra de carro, reforma, coisa desse tipo. Mas eles conseguem, nesse momento, sobreviver com esse valor que eles estão recebendo, porque já é o prolabore. Então, o prolabore, ele já está dentro dos custos. Então, eu começo a imaginar o seguinte: eu não estou ganhando dinheiro para reinvestir na minha empresa, mas eu estou recebendo o meu, menos mal. Entendeu? Então, seria o seguinte: ele fazer essa conta. Qual o meu custo geral do mês todinho e quanto eu devo vender de mercadoria para empatar nesse número. Aí vamos considerar algumas estratégias que possam até ser radicais, mas dentro da pandemia a gente precisa pensar. O pessoal que está vendendo algum produto hoje, de repente pode ser de uma coleção anterior, que não deu tempo de lançar, que não deu tempo de chegar nos representantes, não deu tempo de chegar nos clientes. Então, de repente, eu posso ter uma estratégia diferenciada em preço para esses produtos. Eu posso dar uma sangrada no lucro da minha empresa. Eita, eu penso aqui em ganhar 20% em cada unidade de minha mercadoria. Mas considerando que possa ser uma coleção anterior, eu não consegui chegar no time correto, eu posso diminuir para 10%. Seria um incentivo para o cliente. A empresa não vai ganhar tanto, mas seria um incentivo para o cliente comprar até em grande quantidade. E mesmo assim eu estou recebendo o meu, que é o do Prolabore. Sim. Vamos imaginar no último caso, o pessoal agora já estão começando a vender aqui no Moda Center, de uma forma diferente, só de entrega, mas já estão começando a vender. Então vamos imaginar que eu tenha, nessa minha mercadoria, ficou um saldo. Só que eu ainda estou na pandemia, então eu estou nessa correria todinha para tentar vender. Então, de um saldo, eu posso, de repente, tirar a lucratividade da empresa e vender, como a gente chama no popular, o seguinte: empatando.
O preço que ficou de custo final para mim, eu possa repassar esse saldo. Qual é a diferença que eu vou estar tendo nessa situação? Eu não vou estar lucrando para reinvestir na empresa, mas eu estou recebendo aqui meu Prolabore e estou conseguindo desovar minha produção de saldo, para não ficar com saldo para o segundo semestre e de repente ele ficar lá parado. Então, são algumas estratégias que o pessoal pode tomar, que a princípio seria analisar esse ponto de equilíbrio, qual seria esse valor. Batendo esse número, eles não estariam perdendo, por conta que o Prolabore já está incluído, apenas a lucratividade diminuiria. Como é uma situação atípica dessa pandemia, a gente começa a pensar dessa maneira, e quando você joga para o cliente que o benefício para ele é no estilo de desconto, então isso é um apelo muito bom para o cliente, porque um dos apelos principais nossos aqui é preço baixo e qualidade nos nossos produtos. Então é uma estratégia bem interessante para eles. Muito bem, eu gosto desse entendimento porque você só consegue dar o desconto, saber ceder o seu lucro quando você tem esse raciocínio. Você só consegue traçar essas estratégias e planejar direitinho o que você, até quando você pode perder no lucro para empatar ali, se você tiver essa planilha alimentada, se você tiver esse caminho traçado num raciocínio de financeiro, de saber o que custa, de saber o que você pretende investir ou lucrar, ter todos esses critérios muito bem definidos. Eu acho que é o ponto-chave para chegar nesse momento aí onde você diz sobre empatar, né? O ponto de equilíbrio. E aí eu tenho visto muita coisa na internet, né, a respeito também dessa mudança que o setor atacadista vai passar, e muito tem se falado que não é realmente um momento de grande lucratividade, né? No começo da quarentena mesmo, onde a gente estava com os casos surgindo, né, nas capitais, agora que está vindo para o interior, falava-se muito em prestação de serviço. As empresas precisavam continuar aparecendo através da prestação de serviço, já que toda a economia estava parada e tal. Mas agora que a gente está retomando, e que é importante também manter esse contato das empresas com os seus atacadistas, com os seus compradores, é importante que essa relação também esteja pautada nisso, né? De ser considerado esse momento. Então, que percentual de desconto eu posso dar, né? Já que o preço é um apelo importante aqui no nosso mercado atacadista, e tudo isso vai estar bem estruturado se você tiver o raciocínio financeiro planejado. Fábio deixou mais uma fala aqui. Essa nova forma de venda, o produto tem que ter uma ótima qualidade, pois se trata de varejo. Agora a gente tem muitas marcas que também começaram a fazer uma performance de varejo, né? E aí é uma outra conversa, é um outro aprofundamento, porque o preço de varejo, o custo de varejo, a estratégia de varejo, o atendimento de varejo é completamente distinto, é completamente diferente. Mas, então, acho que a gente tem aí ótimas falas, ótimos aprendizados com a fala aí do nosso amigo e professor George Batista. Meu amigo, eu só tenho ali a agradecer pela contribuição, pela disponibilidade em pleno sábado de quarentena, que podia estar aí aproveitando esse momento com a família, mas parou um tempinho para a gente trocar uma ideia. Sou muito grato, a gente já trabalhou junto em agência de marketing, já trabalhamos em várias outras coisas. Sou muito grato à nossa amizade, ao trabalho sempre inspirador que você foi para mim. E é isso, muito obrigado. O Box Fashion agradece demais a sua sapiência financeira, as matemáticas da vida, para a gente tomar prumo e tomar jeito na vida, porque, olha, o sim está apertado. Mas é isso. Rodolfo, eu que agradeço também pelo seu convite. Eu acho que da nossa parte também, até como tutor e profissional de outras áreas, a gente deve contribuir. A forma como nós estamos aqui interagindo é uma forma de contribuir em massa também, porque muitas pessoas vão ver essa live e vão começar a entender onde eles, de repente, têm um calo que eles precisam melhorar, tem um ponto fraco que eles precisam melhorar. Desde já, eu agradeço demais a você pelo convite. Foi muito pertinente. Nós conseguimos falar sobre um assunto que ele iniciou lá numa planilha e no finalzinho a gente consegue fechar com esse ponto de equilíbrio, que seria justamente o que eu falei, você interpretar um número e interpretar ele como uma situação, e não apenas como um número
um número solto. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em outras situações e eu parabenizo você pelo seu trabalho. Obrigado. E sempre que tiver a disponibilidade, eu estarei presente para contribuir com você. Hoje eu acordei bem cedinho para preparar esse material. Eu digo, não, tem que estar pronto porque vai ser show de bola. Ótimo final de semana para você, para o pessoal que participou, que contribuiu também. Espero ter ajudado bastante. Eu quero deixar também uns contatos, pode ser? Claro, pode deixar assim, com certeza. Pronto, meu contato do Instagram é George_Batista Silva. Então alguém possa falar comigo pelo direct. E o meu contato via WhatsApp 81999114383. Se alguma das pessoas que estiverem vendo ou que porventura vejam depois e quiserem mais esclarecimentos sobre essas planilhas e até quiserem as planilhas, pode falar comigo que eu passo pelo e-mail para as pessoas e vou explicando como é que funciona. Olha aí, Não é tá tão vendo? complicado, é só uma questão de adaptação e fazer no dia a dia. Pronto, perfeito. Então, muito obrigado. Vocês que acompanharam aqui a live, vai estar no feed, né, no IGTV daqui a pouco. Quem pegou no finalzinho pode ver o começo do papo com essas perguntas importantes. E, George, todo mundo aí, até o próximo encontro. Semana que vem já tem uma live marcada com a nossa amiga Madelon Leite. A gente vai conversar assuntos também bem interessantes com vocês. Então, meu amigo, até mais. E saúde, fique em casa. E um abraço aí para as mulheres, que aí é a casa das 3 mulheres, né? Valeu, Rodolfo. Obrigadão mesmo. Bom Valeu, final de tchau, semana para George. Um você, viu? abraço aí. Saúde. Tchau, tchau.